Vai rolar a festa, começou segunda-feira, vai rolar o frio. Tá muito encasacado aí? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso Manhã Gazeta, que começa agora nesta segunda-feira. Já estamos no dia 6 de junho. O inverno começa este mês, no dia 21. E o inverno chegou com tudo já, nem parece que a gente está no outono, né? Mas que temperatura de final de semana. Ficou mocado em casa também assim quietinho, comendo muito. E aí a gente realmente, falar em comida, né? A gente quer coisa mais quente. E chega segunda-feira, né? Olha como é que a gente tá. Todo mundo encasacadíssimo de frio, todo mundo assim atiritando. Pra quem mora no sul, lá, tá frio demais. Mas a gente se aquece aqui com a sua energia, com o seu sorriso, com a sua participação, com a sua vontade de viver. Segunda-feira, vamos lá. Tem coisa pra resolver? Muito. Quando chega na segunda-feira, a gente começa a pensar em tudo que a gente tem que fazer na semana. Se programando direitinho, a gente chega na sexta-feira com tudo resolvido. O que tem no programa de hoje? E também hoje nós vamos falar com a Karina Boniati, que é nutricionista. Vamos falar sobre alimentos quentinhos, alimentos afrodisíacos. Será que é verdade? Eles funcionam mesmo? Será? E como você pode preparar aí uma comidinha quentinha, gostosa? Tá certo. Olha quanta coisa boa. E tem uva, e tem morango, e pimenta. Pimenta. Tem... melancia. Melancia também. É. E tem receitinha boa também, hein? Tem boa receitinha. Então a gente vai aprender umas receitinhas aí para o mês dos namorados, não é mesmo? Bem, agora a gente vai falar de alimentos que despertam a paixão. Tá bonito que esse echarpe vermelho. Obrigada. Muito bom. Primeiro amor. Então fique atento com a filha, com o filho. É uma coisa natural, é uma fase da vida bonita, né? E a Karina Boniati namorou Tudo bom, o primeiro namorado com que idade? Tinha uns 12 anos. Viu? Todo mundo precoce. Cedinho. Mas a gente lembra dessas coisas com carinho, Com carinho, né? É. Muito Porque era também carinho. uma fase diferente do que é hoje. Toda a vida. Não tinha toda essa loucura que as meninas hoje de 12, 11 anos, como você falou, já estão namorando firme. Enfim, né? Esse fica daqui, fica dali. Muito bem, vamos falar de comidinhas? Vamos continuar falando de amor? De amor. Já que a gente está na semana dos dias dos namorados. Alguns alimentos que conseguem aí fazer um estímulo um pouco maior nos hormônios sexuais e, consequentemente, aumentar a libido das pessoas. Os alimentos tidos afrodisíacos, é real isso? Funcionam mesmo? Algumas entidades dizem que não tem fundamento, que isso não existe. Mas se a gente for pegar a base nutricional desses alimentos, eles têm nutrientes que vão produzir os hormônios sexuais. Então existe um certo fundamento. Certo. Não é aquela coisa que as pessoas imaginam, se eu comer o ovo de codorna, imediatamente eu vou sentir desejo. Isso também não funciona dessa forma. Que a gente sabe que não é só comer. Tem que ter todo um envolvimento. Então, é uma questão mental, é estar à disposição disso. O ambiente, o ambiente, tudo, né? É estar bem consigo mesmo. Então, também não adianta a pessoa pensar assim, eu vou comer o amendoim e vai tudo funcionar. Não necessariamente. É um conjunto que aí sim consegue fazer com que o corpo tenha essa produção hormonal mais eficiente e, consequentemente, o desejo. E também um vasodilatador, vamos falar, Exato. como é o caso da pimenta? Exatamente. A e pimenta, do o gengibre, as nozes, as amêndoas, elas contêm, o amendoim também, elas contêm um nutriente chamado arginina. E essa arginina é um vasodilatador. Então, trabalha principalmente na região pélvica, melhorando as chegadas de sangue para essa região. E todo mundo sabe que, estímulo. tendo uma irrigação melhor, você tem um estímulo maior. Exatamente. É uma conta fácil E de fazer. um outro alimento que tem arginina é a melancia. A melancia foi surpresa, eu não essa sabia. É um dos últimos estudos, está sendo muito comentado na ciência. E eles estão estudando a possibilidade desse nutriente dentro da melancia ter uma ação similar ao Viagra.
Nossa. Então eles estão trabalhando com o suco de melancia, especificamente para homens, vendo essas reações. Fazendo um estudo. Fazendo um estudo para isso. E aí não tem todos os efeitos colaterais que o Viagra acaba trazendo para algumas pessoas. E sem dúvida que o suco, a melancia é também um produto barato. Exato. Vai ajudar e bastante. que tem vários outros nutrientes que vão até colaborar para outros quesitos de saúde. É diurético, é maravilhoso. Então está sendo ainda estudado, é uma novidade que tem aí na ciência, então por isso que eu trouxe para a gente já começar a ficar antenado nisso também. Olha, meninos, então tem gente que diz que vai fazer uma roça de melancia, é? Essa da melancia é muito boa. Uma nova plantação. Uma nova plantação. E a uva, Karina? A uva, ela é tida como um alimento de fertilidade, porque são pequenos bagos, da mesma forma como o ovo de codorna. Certo. Então eles são tidos, né, como alimentos mais afrodisíacos, mas dentro de fertilidade, porque são pequenos bagos que lembram ovos, pequenos óvulos femininos, e traria mais fertilidade nesse sentido. Uma coisa muito interessante é o mel. O mel é um dos alimentos mais tidos como afrodisíaco por conta, né, da famosa lua de mel. Isso surgiu lá na Idade Média, porque as pessoas, para terem mais virilidade, para terem mais energia no pós-casamento, para terem uma vida, eles diziam, mais doce e feliz, eles usavam uma bebida fermentada à base de mel durante 30 dias após esse casamento. E eles contavam o tempo pela lua. Então se chamava mês do mel, até que foi passando para a lua de mel, e assim ficou até hoje. Então a origem da lua de mel é aí que vem a origem. Então é tido como um dos alimentos mais quistos assim nessa questão afrodisíaca, porque ele, além de doce, ele também tem nutrientes que são estimulantes. Inclusive vocês, nutricionistas, médicos, recomendam para comer mel de manhã. Porque ele é energético. Ele é energético e assim você, né, tem essa disposição ao longo do dia. Isso. E sempre aquela questão assim, o que a gente tem que consumir? São pequenas quantidades. Também não adianta eu sentar e comer colheres e colheres de mel. São pequenas quantidades desses alimentos como um todo no dia a dia, e isso vai causar o efeito positivo. Inclusive tem molho de... Você vai colocar mel nesse molho, né? Isso. Tem molho de tempero para salada que você faz... Aliás, ela vai fazer esse molho, é maravilhoso. Pra gente temperar uma salada gostosa de folhas com mel, e fica delicioso. Fica delicioso. Né? Um outro nutriente que é bem interessante, que a gente encontra no chocolate, é a feniletilamina. O nome é difícil. Feniletilamina. Isso. Mas o que acontece? Essa substância no nosso cérebro, ela trabalha como uma droga, mas é uma droga do bem. Alguns estudos mostraram que quando a gente se apaixona, a gente produz naturalmente essa substância. E no chocolate a gente encontra essa substância. Então é considerado uma droga do amor. Por isso que se presenteia com chocolate. Exato. Quando você está feliz, se come chocolate. Come chocolate. Além da produção de serotonina, tem essa substância que traz esse bem-estar de amor, essa pegadinha a mais nas pessoas. Agora, Karina, chocolate então também deve ser bom para quando a pessoa está triste, né? Sim, fundamental, porque aí dá esse ânimo na vida das pessoas. O amargo que vocês recomendam, preferencialmente, né? O amargo, porque a dosagem de açúcar ela é muito pequena. Então, quanto maior o percentual de cacau, menor o de açúcar e também maior as outras propriedades, porque existem vários antioxidantes benéficos no chocolate, mas esses antioxidantes vêm do cacau. Então precisa ter uma maior concentração de cacau nesse chocolate. Um pedacinho de chocolate. Um pedacinho como esse, até 2 por dia, não tem problema utilizar. Não engorda? Não, não engorda. Olha, só gente, não pode que ser legal. ao leite, né? Que aí ao leite vai ter uma concentração de açúcar muito grande. Ao leite aí não vai dar. Agora, o amargo, o meio amargo, né, que a gente pode chama. Usar, não tem problema. Você vai só ter resultados bons, inclusive vai ficar mais feliz. Exatamente. Então pode comer todos os dias. Você trouxe pinhão também, né? Pinhão. Na Idade Média também, essas coisas vêm muito lá nos nossos tempos atrás. Na Idade Média tinha um cientista que dizia o seguinte: se você quer ter uma bela noite de prazer, antes de dormir, coma pinhão. Porque ele tem nutrientes que favorecem a produção de testosterona. Tanto nos homens quanto nas mulheres, o que faz esse estímulo acontecer é o hormônio testosterona. E tem zinco, que é um dos principais nutrientes para essa produção acontecer. E como a gente está nessa época de frio, e é uma época excelente também de pinhão, então até a gente trouxe uma sugestão como um prato principal para servir no Dia dos Namorados. Aqui a gente tem um risoto de palmito que leva pimenta, que dá essa sensação também de batimentos cardíacos e vasodilatação. E aqui a gente tem um salmão que é muito fácil de fazer, é só pegar o filezinho de salmão, cozinha o pinhão,
tritura ele. Faz um purezinho. Um purezinho junto com cream cheese. Faz esse purezinho, coloca no filé de pinhão, no filé de salmão e enrola. E assa, como o filé é fininho, questão de 7, 8 minutos está pronto. O salmão é uma coisa muito rápida. E nos peixes, por que o salmão? Porque nos peixes a gente também tem uma excelente concentração de zinco. Então, o zinco é fundamental para a produção de testosterona. E aí, além da testosterona, especificamente nos homens, ele ajuda na produção do esperma. Então, às vezes, até para casos de infertilidade, isso. a gente avalia como é que está os níveis de zinco, porque se eles estiverem muito baixos, a pessoa pode entrar num quadro de infertilidade. Tá então, a gente faz uma suplementação, muitas vezes, para ajustar esses valores e aí não tem, Não precisa de fertilização, muitas vezes de nada. não, porque a gente corrige isso. E a gente nem sabe como é que está o zinco, como é que está o fósforo, como é que está nada no nosso organismo. Uma das formas da gente ver deficiência de zinco, quando a deficiência já está chegando assim, num nível bem extremo, são aquelas manchinhas brancas na unha. Na unha. Que antigamente as pessoas diziam assim, você mentiu e ficou com a manchinha. Ficou com a... É verdade. Isso é deficiência de zinco. Viu? Então... Depois, aliás, eu vou tratar desse assunto de unha, já é uma coisa interessante. Olha, a Karina vai dar umas receitinhas pra gente já, mas bacana isso que ela trouxe, que a gente pode colocar não somente nesse período, aí a gente tá falando de alimentos afrodisíacos e tal, mas no dia a dia da gente, porque é tudo altamente saudável, né? Exatamente, né? Não tem nada aqui que possa trazer um prejuízo à saúde. Muito bom. A gente traz até a questão do vinho. O vinho também é considerado um alimento afrodisíaco desde que tomado de forma adequada. Moderadamente. Então, a gente recomenda no máximo uma taça, porque se a gente passa dessa quantidade, ele pode até causar impotência por conta do álcool. E pense no seu fígado também. Então, não é bom exagerar. Agora, uma tacinha por dia não tem problema. Não tem problema. Inclusive, se for para fazer o jantar no Dia dos Namorados, desde que use com moderação, pode usar sim, não tem problema. Muito bem. Eu vou dar um pulinho lá com a Ana Paola, que tem notícias, daí a gente volta pra cá para fazer as receitas que a Karina trouxe pra gente. Diga lá, Aninha. Estamos de volta aqui com a Karina Boniati, que é nutricionista. Estamos falando de alimentos afrodisíacos. Ela está explicando tecnicamente por que são tidos como afrodisíacos. Pergunta, esses alimentos são calóricos, muito calóricos? Alguns até são. Se a gente pegar aqui a parte das oleaginosas, as nozes, amendoins, o próprio pinhão e as amêndoas, são um pouco mais calóricos, o próprio chocolate também. Então a gente precisa consumir com moderação. As pessoas costumam pegar um recipiente, né, e ficar comendo na frente da televisão. Isso vai uma grande quantidade. O ideal é que a gente mensure isso um punhadinho da nossa mão. O que couber aqui O que couber aqui na parte do meio da mão. Pronto. Então não é uma grande quantidade. Né? Mas aí sim a gente pode consumir todos os dias. Outra pergunta de telespectador, com relação ao vinho. Independente de ser inverno ou verão, toma uma taça de vinho, a pressão arterial vai para a estratosfera. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, então não é recomendado. Para quem tem esse tipo de sensibilidade, o ideal é não usar, porque é uma característica do álcool. O álcool em si faz esse batimento cardíaco aumentar e aí algumas pessoas mais sensíveis podem se sentir até mal, mesmo com uma pequena quantidade de vinho. Às vezes as pessoas tomam 1, 2 golinhos e já se sentem mal. Então, pessoas assim é melhor não usar. Toma suco de uva. Toma suco de uva, uma excelente substituição. Muito bem. Vamos ao molho. Vamos fazer o molho da nossa salada. Ele leva mel. O que a gente vai fazer? A gente vai diluir esse mel em um pouquinho de água. Tá? Para a gente iniciar esse molho. Mel, um pouquinho o quê? Uma colher de mel? Uma colher de mel e a gente coloca umas 3, 4 colheres de água, só realmente para dissolver, para dar mais flexibilidade nesse molho. Tá? Aí a gente vai temperar, além do mel, a gente vai colocar um pouquinho de gengibre, uma pitadinha, para não ficar muito forte. O gengibre também é um estimulante, mas sempre que a gente usa demais, os estimulantes causam desconforto. Também para quem tem pressão alta, gengibre é bom tem que tomar cuidado. Então, olha que fácil, você pega mel, dissolve num pouquinho de água. Isso. Aí, um pouquinho de gengibre. Isso. Azeite que você acabou de colocar. Exato. Um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal. Mexe tudo, o molhinho tá pronto. Tá pronto. E a gente vai fazer a montagem da nossa salada. Então a gente vai pegar folhas variadas. Claro que se a gente trabalhar com as cores, a gente tem, além de nutrientes diferentes, a beleza visual dessa preparação. Então a gente vai montar isso
num prato. Sempre também uma coisa que é bem importante lembrar são essas questões visuais. O apelo visual, ele é muito importante. A gente já sente uma certa emoção maior já de olhar uma coisa bonita. Então é fundamental. Se você vai preparar aí no Dia dos Namorados o jantar, é importante que isso também esteja bonito. A gente coloca um pouco de queijo branco. Aquela salada que você vai lá no restaurante e fala assim, meu Deus, que lindo, eu preciso. Como é que eu não sei fazer em casa? Olha que fácil que é de fazer, né? É muito fácil de fazer. Aqui a gente está usando o tomatinho sweet. Ele é um pouco menos ácido do que os tomatinhos tradicionais, sabe? Hoje ele é super encontrado nos mercados. E a gente vai finalizar com o camarão. Esse camarão foi simplesmente grelhado e na finalização a gente coloca um pouquinho de mel. É um detalhe de mel. Só para deixar ele um pouco mais docinho. Se não gostar de camarão, não coloca camarão. Não coloca. A gente traz o camarão aqui como uma das fontes de zinco, exatamente para estimular a testosterona. Deu água na boca, isso. E aí a gente tempera com o nosso molhinho, para deixar tudo bem bonitinho e gostoso. Pronto, olha que fácil fazer essa salada. Aí você faz a salada, depois vem com o salmão e o risoto. Isso é muito fácil para fazer no Dia dos Namorados. Porque às vezes também a gente vai tentar sair para jantar fora, você perde bastante tempo. Filas homéricas e você consegue fazer um jantar super bacana. Se programa, né? Pode fazer inclusive a dois, trabalhar os dois na cozinha, homens e mulheres juntos na cozinha. Isso, legal. A família depois, passou o Dia dos Namorados, quer repetir a dose? Vamos lá. Agora tem algo que as pessoas amam, que é um brigadeiro. E essa sobremesa particularmente realmente é uma delícia. Aqui a gente inicia com um brigadeiro, que é o brigadeiro tradicional, que as pessoas estão super acostumadas a fazer em casa. A única diferença é que para ele ficar assim com essa flexibilidade, mais fofinho, no final, quando a gente termina de cozinhar, a gente acrescenta meia xícara de creme de leite, de caixinha. E aí ele fica com essa cremosidade. Com essa textura, exatamente. É assim. Aquele que eu faço lá em casa normal. Normal. Tá quando pronto. você termina, meia xícara de creme de leite. Pronto. E ele vai ficar assim. Bacana, muito bom. O que a gente recomenda? Que use o chocolate em pó ou o cacau em pó, para ter essas propriedades também benéficas. Certo. E não o achocolatado, que muitas vezes as pessoas acabam utilizando como substituto. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma calda de morango, e é uma calda fria, não precisa de panela. Então, você vai pegar morango... Lavei bem, higienizou, piquei. cortou direitinho. Você vai colocar uma colher de sobremesa de açúcar, não precisa uma grande quantidade. E você vai colocar ainda essência de baunilha. Um tequinho, uma colherinha pequena. Porque a baunilha, ela é tida como um dos aromas afrodisíacos que estimulam os desejos. Então, a baunilha, a canela, são perfumes que são considerados os perfumes de Afrodite, que é a deusa do amor. Mexeu, coloca na geladeira por pelo menos 5 horas. Ela vai ficar assim. Então eu tenho de fazer isso bem cedinho, né? O ideal é faz já na hora do almoço, deixa na geladeira para ficar bem geladinho. Olha que legal, gente. Vamos repetir essa receita porque é muito prática. E é fácil. Morangos, um pouquinho de açúcar cristal que você colocou aqui. Isso. Uma pitadinha lá, umas gotinhas de essência de baunilha. E pronto. E vai na geladeira 5 e fica horas. assim. Não precisa ir ao fogo. Olha que calda, É muito gente. fácil de fazer. E aí a gente vai fazer a montagem da nossa sobremesa. Muito legal, porque vai sair a água aqui do morango, né? Exato. E forma a calda natural dele, né? Vamos montar. Então aqui a gente coloca o chocolate, a gente coloca então uma porção desse chocolate. O importante é sempre trabalhar com a questão visual, então se você tiver uma taça bonita em casa, você aproveita esse momento para utilizar. Né? Então vai uma base de chocolate. Aí vale a pena você servir numa taça, por conta até do visual, como você falou, do que num potinho de sobremesa, que às vezes não é transparente, né? Porque vale a pena trabalhar com esse visual. E a gente coloca os morangos. Por isso que fica o brigadeiro tentação, né? Porque é uma fácil de fazer, tentação, né? Porque o brigadeiro você pode fazer um dia antes também, né? Exatamente, não tem dificuldade alguma para fazer essa preparação. Muito bonito. E aí a gente finaliza fazendo uma decoração. Aqui a gente tem amêndoas já processadas, mas poderia ser nozes, poderia ser castanhas, poderia ser farofinha de pinhão. E a gente finaliza com uma canela para intensificar ainda mais o nosso aroma. E tá feita a sobremesa do Dia dos Namorados. Que belo, hein? Que belo jantar que você montou aqui. Excelente, não é? Vamos colocar aqui um do ladinho do outro? Super prático de fazer, vamos. Olha que bacana que você verá agora um do ladinho do outro. Lá e aqui.
Olha que legal. Aí você escolhe aquela louça bonita, né? Isso, é um momento de trabalhar Um charme. coisas bonitas. E muito fácil de fazer. E como você disse, a gente aguça realmente pelo olhar, né? As cores têm uma importância não somente no olhar, mas também para a saúde. Né? E quanto mais colorido o prato for, maior a riqueza dos nutrientes que a gente está consumindo. Do que é esse risoto? Esse risoto é de palmito. E além do palmito, a gente colocou pimenta. A dedo de moça, ela é uma pimenta que as pessoas conseguem aceitar mais fácil, porque a ardência dela não é tão forte. E ela tem essa, né, a capsaicina, que é a substância que promove essa vasodilatação na composição dela. Então fica um prato excelente. E a história do pinhão aqui é sensacional, viu? Faz o cozinho o pinhão. Aproveita que o pinhão também está com preço bom, porque agora é inverno, né? O inverno tá aí, na safra dele. E essa receitinha é muito fácil de fazer, que é realmente só triturar. E aqui, no caso, a gente usou o cream cheese para fazer a combinação. Viu que fácil? Facílimo. Muito fácil. Fácil e gostoso. Fácil e gostoso. Bonito, fácil e gostoso. Deixa eu dar o e-mail aqui da Karina Boniatti. www.chefalacarte.com.br. E aí tem outras coisas mais que a Karina faz, que ela é ótima nessa área. Tudo e essa sugestão para você, Dia dos Namorados, e depois no almoço de família, para uma pessoa que você goste e tal, porque é saudável acima de tudo. Exatamente. Obrigada, querida. Obrigada a você. Tudo de bom. Até a próxima. Cada vez mais a gente se preocupando com a alimentação, fazer a coisa certa, pra gente ter mais saúde, não é mesmo? E aí você viu que lá tem o salmão, tem o ômega 3, mas não tem que chega, não é mesmo, André Cito? Bom dia. Bom dia.